Salve galera, nesse sábado, dia 10 de maio, fui lá no ginásio da APCF gravar alguns jogos dos Jogos Universitários do DF. Aí sou eu, chegando no ginásio da APCF. Quando cheguei no ginásio já estava rolando o jogo entre o UNB e a Anhanguera Asa Norte. Vocês vão ficar com alguns lances de uma parte do segundo tempo desse jogo. Luiz.